Eu gostaria de estar lá dentro. Bem, fui trabalhar. 3 dias depois desta noite do sonho, fui trabalhar na empresa onde eu trabalhava, em Curitiba, na República Argentina. A firma se chamava Hendrik Lang Companhia Limitada, pertinho de uma capelinha que tinha ali na Avenida República Argentina. E este senhor que foi trabalhar lá na empresa, ele era muito conhecido na região. Domingos era o nome dele. E esse Domingos, assim que começou a trabalhar, começou a pregar para todo mundo que estava lá. Não éramos muitos funcionários dessa empresa. E começou a falar de um tal de Jesus, que salva, que cura, que batiza com o Espírito Santo, que voltará como rei. E ele pregava com entusiasmo, mas só que esse Domingos, como eu disse, era conhecido, porque era o maior arruaceiro que havia em Curitiba. Quando ele fazia uma arruaça e a polícia era avisada, nunca vinha uma só radiopatrulha, porque uma só não dava conta do Domingos. Ele era muito forte e bom de briga. E agora esse ex-arruaceiro estava lá falando de um tal de Jesus, que isso e que aquilo, e teve a petulância de vir pregar para mim, Sadi Rachevsky, um judeu. Por quê? Pregar a mensagem da cruz para um judeu, pregar o evangelho para um judeu. Eu que sempre fui um sujeito bem educado, eu comecei a rebater as pregações do Domingos com palavras até pesadas. Mas ele não desistia. E pegava no meu pé e falava de Jesus. E eu sempre rebatendo, e cada vez eu até agressivo lhe respondia. E soube mais tarde, ele era dirigente de uma congregação na Vila Guaíra, que funcionava na casa de uma irmã chamada Idília, uma congregação muito humilde na beira da linha férrea. E esse Domingos dirigia essa congregação e pediu aos irmãos, por favor, irmãos, vocês me ajudem a orar por um judeu que está me dando muito trabalho. Só que aqueles amados irmãos não sabiam, não tinham noção do que era um judeu. Para eles, judeu era aquele camarada que judiava dos outros. Era a conotação que a palavra dava a eles. Mas eles oraram. Senhor, tem misericórdia do irmão Domingos, que está pregando para esse judeu. Mas as orações continuaram. E como está no Salmo 105, verso 40, Israel orou e Deus fez. Este é o segredo da oração positiva. Oraram e ele fez. Eles oraram e Deus fez a obra. Aí o Domingos falava de Jesus para mim e eu comecei a meditar. Espere um pouquinho. Esse camarada chato, petulante, na verdade é ele que tem razão, não eu. Ele está certo. Mesmo sendo judeu, eu sabia de Jesus alguma coisa. E um dia ele fez o convite para ir na igreja e disse, tá bom, eu vou hoje. Me deu o endereço, eu fui para minha casa e de noite, na hora do culto, eu fui no endereço que ele me deu. Peguei o papelzinho e eu estava na frente da congregação ali na República Argentina, era um tabernáculo, um galpão feito com madeiras atravessadas para economizar sarrafos. Olhei lá para dentro, era chão, não tinha assoalho. E ele me disse, igreja. Eu olhei para aquilo e disse, não, aqui não é igreja. E voltei para minha casa, não encontrei a igreja. No outro dia, ele disse, por que você não foi? Eu te esperei. Eu digo, olha, você me deu o endereço errado. Você me disse uma igreja e tal. Eu não vi igreja nenhuma, só vi um galpão lá caindo aos pedaços. Uma coisa feia lá, com madeira atravessada. Olhei lá para dentro, nem assoalho tinha, era chão. Aí eu esqueci de dizer que era um tabernáculo. Era o quê? Um tabernáculo. Bem, mas então você vai amanhã, porque amanhã é culto de fogo. É culto de quê? É claro, vocês estão percebendo, o Domingos fez tudo errado. Ele me evangelizou, sendo eu judeu, ele me evangelizou de maneira errada. Mas ele era um homem de oração. E
estava no respaldo de orações de irmãos simples, e que tinham a pureza, tinham a humildade, e Deus ouve a oração dos humildes. Ah, como ouve. Bem, eu fui no outro dia que ele falou, ele já havia me explicado. Então eu entrei na congregação, já tinha os irmãos ajoelhados, orando e falando línguas. Quando eu entrei e vi aqueles irmãozinhos assim, bem simples, chinelinho de dedo, roupinhas bem simples, e orando, e falando línguas aos meus ouvidos, eles estavam falando Yiddish, que é uma língua que o judeu fala, que não é o hebraico, e glorificavam a Deus, o Deus de Israel. Como fiquei espantado, digo, mas que negócio é esse? Como é que essa gente fala Yiddish? Como é que eles invocam o Deus de Israel? Eu fiquei atônito. Meu Deus, o que é isso? Isso me prendeu. Aí eu fui outras noites. E uma noite o co-pastor que estava à frente do trabalho, porque o pastor estava doente, o pastor era Mariano Rodrigues de Castro, pai de Lauro, Raul e Odá, e outros que mais tarde também abraçaram o ministério. E o pastor Joel Leque me ofereceu um Novo Testamento, ele perguntou se eu aceitava um Novo Testamento bilíngue, hebraico e português. Eu disse, claro que eu aceito. E continuei frequentando esta congregação, esta igreja. E uma noite ele me perguntou, o que você achou do Novo Testamento? Eu disse, sabe, seu pastor, eu até acredito que Jesus seja o Messias. Ele falou, aleluia! E naquela noite ele pregou uma mensagem que eu lembro até hoje. Incrível, já quase 54 anos passados, e eu lembro, como se fosse hoje. A unção com que ele pregava me dava a impressão de que dentro daquela igreja só estava eu e o pastor. Eu fui tomado assim por uma força enquanto ele pregava. E ele dizia, hoje Jesus te escolheu. Ele disse, não me escolhestes vós a mim, pelo contrário, eu vos escolhi, vos nomeei. Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. E quando eu vi, na hora do apelo, eu estava com a cara no chão, literalmente, em lágrimas. Eu estava entregando para Jesus a minha alma, a minha vida. Que maravilha de Deus! Poucos dias depois, foi pregar Aparecido de Souza. Ele era cantor. Tentei até entrar em contato com ele, não sei se ainda vive, não estou conseguindo entrar em contato com Aparecido de Souza. Ele tinha sido missionário no Rio Grande do Sul. Não me lembro em que região ele estava indo do Rio Grande do Sul lá para Curitiba. E ele pregou aquela noite, orou, e pela imposição de mãos do Aparecido de Souza eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Em seguida, houve um batismo. O pastor anunciou um batismo no tanque do Abranches, em Curitiba, tudo isso. Era inverno, frio, olha, Curitiba sabe ser frio do inverno. E eu peguei a minha roupa, estava saindo de casa para o batismo, e minha mãe me atacou no caminho. O que é isso, meu filho, que você vai fazer? Tem que saber o que você faz, você é um judeu. Eu disse, por ser judeu, minha mãe, é que eu estou reconhecendo em Jesus o Messias de Israel. Mas tu tem que pensar bem, eu já pensei bem. Não há outro caminho senão a obediência à palavra de Deus. E ela ficou chorando, porque eu ficara louco. Ela disse isso. Bem, eu me batizei naquele dia, não lembro mais em que dia foi. Eu só me lembro que o pastor Raul de Castro estava ajudando no batismo. E ele me perguntou, na hora de descer as águas, tens um pedido especial a fazer?
Tenho, pastor. Eu quero ser um missionário. Ele disse, aleluia, me batizou. Quando ele me afundou nas águas, ali, naquele tanque, aqui no sul a gente fala açude, lá no Paraná fala tanque, de águas geladas, eu me vi envolvido numa chama de fogo e saí do batismo glorificando a Deus e falando em línguas. A partir dali, cada vez que eu ia na igreja, o pastor Mariano já tinha voltado, já tinha reassumido a direção da igreja. E eu entrava na fila de oração, como se fazia naquele tempo. E quando chegava a minha vez, ele perguntava, o que queres que eu peça para Jesus? Eu quero ser missionário. Ele falava, aleluia, e orava por mim. E uma noite eu estou orando na minha casa, e eu estava fazendo essa oração, eu quero ser um missionário. Só que na minha cabeça, ser um missionário era viajar para bem longe. Era a ideia primeira que eu tive da palavra missionário. E eu estava orando e tive uma visão. Foi a primeira experiência. Seria a segunda, porque a primeira foi daquela noite que eu tive o sonho do campo. E nesta visão eu escutei a voz de Deus, o que queres? Eu disse, Senhor, eu quero ser um missionário. Então sejas um missionário. Eu escutei isso. E a minha visão foi uma linha férrea. Aí eu pensei, eu vou viajar para longe, vou ser missionário. Mas uma linha férrea me leva para onde? Senhor, eu não entendi direito a visão, me mostra de novo. E eu vi de novo a linha férrea. E vi uma vila. Uma vila. Senhor, eu ainda não estou entendendo a visão, me mostra. Mais uma vez, e a terceira vez me foi mostrado, naquela vila uma casa bem pobrezinha. Mas ainda eu estava sem entender. Bem, fui dormir. Não muitos dias depois disso. Num culto à noite, era a filha do pastor Mariano que estava pregando, a pastora Odá. Ela ainda não era pastora. E alguém perguntou, irmão Odá, quem é que vai dirigir o culto lá em casa? E ela olhou assim na igreja, não viu nenhum obreiro, ficou triste. Daí colocou os olhos em cima de mim e disse, o irmão Sadi já está manejando bem a palavra de Deus. Então ele vai dirigir. Ah, mas aí ela enxergou o Domingos, que estava escondidinho lá no fim da igreja. O Domingos está aí, então o Domingos vai dirigir o culto, mas como ela já tinha dito que o Sadi ia, para não me deixar triste, ela disse, então o irmão Sadi vai para ajudar. Eu fiquei tranquilo, o Domingos ia. Só que o culto terminou, e na rua o Domingos me disse, irmão, eu não vou poder ir amanhã lá dirigir o culto na casa do irmão Francisco, era conhecido o irmão Faeco. E então você vai dirigir nada feito, não, eu não sei pregar, eu tenho 3 meses de fé, o que eu vou pregar, não sei. Não, mas você vai, não vou não, você vai sim, não vou não sei. Não. De repente ele gritou comigo, olha irmão, está escrito, abre a tua boca, e eu te encherei, em nome de Jesus, você vai. Eu quis responder, mas quem foi que disse que eu dormi aquela noite? Amanheceu o dia, veio a tarde, a noite se aproximava e eu tremendo. Aí eu fui para casa, depois que saí do serviço, e fui para a congregação, como quem está indo para a forca. Peguei a Bíblia debaixo do braço e fui passinho, bem miudinho, bem devagarzinho, para chegar mais atrasado possível. Cheguei lá, aquele silêncio. Estava na hora do culto. Irmãos, boa noite, paz seja convosco. Vamos ficar em pé, vamos fechar os olhos e vamos orar. E começamos a orar. E naquele tempo não tínhamos muita noção de ordem no culto. Então o irmão começou a profetizar.